minha gente, é o seguinte, hoje a gente vai fazer uma revisãozinha aqui de juros, certo? Para quem vai fazer a prova do IF, aqui na turma do 9º ano, do êxito, tá certo? A galera toda aqui assistindo a aula, tudo com vergonha, que a gente vai filmar essa aula para colocar no YouTube, tá? Mas a revisão vai ser de juros, que a prova vai ser próximo domingo. Então, o que é que a gente vai fazer? Primeiro, vamos entender o que é juros. Juros é um acréscimo que é pago por um empréstimo em um financiamento, certo? Nessas, como é que se diz? Nesse financiamento de casa, de carro, de prestações, tudo que você paga a mais é o que a gente chama de juros. Pessoal, é muito simples. Juros, a gente calcula com essa formulazinha aqui que eu vou colocar para vocês todos os elementos, tá? Juros é capital vezes taxa vezes tempo dividido por 100. Tá? Que a gente geralmente diz CIP sobre 100. Veja que eu tenho 4 variáveis. J, que significa juros. C, que significa capital. Preste só atenção que vocês vão entender. I, que significa taxa. E T, que significa tempo. Então, a partir dessas fórmulas, dessas variáveis, o problema pode pedir qualquer uma delas e não apenas juros, certo? Só que para você utilizar essa fórmula de juros, o que é que você tem que ter claro na mente? Que a taxa e o tempo sempre na mesma unidade. Na mesma unidade. Ok? Olha só, taxa e tempo na mesma unidade. O que é que significa isso? Deixa eu pegar um lápis aqui de outra cor. Cadê meu lápis? Aqui. Deixa eu pegar um lápis aqui para ficar mais claro para vocês. Ó, taxa anual, vou colocar assim, taxa e tempo. Qualquer dúvida fala, tá? Taxa anual, tempo em ano. Taxa mensal, tempo em meses. Taxa diária, tempo em dias. Ah, professor, mas se não tiver a taxa e o tempo na mesma unidade, você transforma o que você achar melhor, certo? Ou a taxa ou o tempo. Agora, para aplicar a fórmula de juros, as duas têm que estar na mesma unidade. Só que, como eu já tinha dito a vocês, nós temos 4 variáveis. 4. Então, o problema, ele não necessariamente pode pedir apenas os juros. Ele pode pedir o capital, a taxa ou o tempo. Então, a partir dessa fórmula de juros, que eu vou colocar aqui destacada de vermelho, eu vou desenvolver para vocês aqui as outras fórmulas que vocês precisam saber. Juros é capital vezes taxa vezes tempo dividido por 100, como nós já colocamos aqui. Tá? Eu vou desenvolver uma fórmula para o capital, outra para a taxa e outra para o tempo. Olha só. A partir da fórmula de juros. Se vocês prestarem atenção, o que é que eu tenho aqui? J sobre 1. Isso aqui é uma igualdade entre duas razões. É uma proporção. Se é uma proporção, o que é que eu posso fazer? Multiplicar os meios pelos extremos. Certo? Então, se eu multiplicar meios pelos extremos, eu vou ter aqui, ó, no capital, C vezes I vezes T igual a 100 vezes os juros. Beleza, mas eu quero achar uma fórmula para o capital. Então eu vou isolar o capital. E tudo que está multiplicando o capital vai passar para o outro lado dividindo. Tá? 100 vezes os juros vai ser dividido pela taxa vezes o tempo. Aqui está a fórmula para calcular o capital. Beleza? Ó, a partir da fórmula original de juros, eu achei uma fórmula para o capital. Do mesmo jeito, pessoal, eu vou fazer para a taxa. Eu já vou partir daqui. Quem é a taxa, não é I? Então, se eu quero I, tudo que está multiplicando I vai passar para o segundo membro dividindo. Certo? Então, I vai ser 100 vezes o valor dos juros dividido pelo capital vezes a taxa. Aqui está a fórmula para a taxa. Capital vezes o tempo, desculpe. Aqui está a fórmula para a taxa. Do mesmo jeito, eu vou fazer para calcular o tempo. Ora, eu não quero ter
tudo que está multiplicando T passa para o outro lado o quê? Dividindo. Não é isso? Então, T de tempo vai ficar 100 vezes os juros dividido pelo capital vezes a taxa. Está aqui, ó. Essas são as fórmulas que vocês precisam para resolver qualquer um problema de juros, onde vai envolver capital, taxa e tempo. Lembrando que, para qualquer uma delas, o que é que tem que acontecer? Ó, taxa e tempo na mesma unidade. Ok? Até aí algum problema, minha gente? Tranquilo? Pronto. Dá uma pausezinha aí para a gente... Vai. Pronto, retomando aqui, vamos fazer dois exemplos. Eu coloquei as fórmulas aqui, tá? Para que vocês lembrem. E vamos fazer dois exemplos aqui. Primeiro exemplo. Calcular os juros produzidos por 50 mil reais durante 24 meses a uma taxa de 30% ao ano. Vamos ver aqui o que é que o problema pede. Ó, calcular os juros produzidos. Então, eu já tenho que me lembrar da fórmula de juros. Qual a fórmula de juros? Capital vezes taxa vezes tempo, tudo isso dividido por 100. É o que eu quero achar, juros. Está aqui. Vamos colocar os dados do problema aqui, pessoal. Ó, um capital de 50 mil, então capital 50 mil reais. Ok? Durante 24 meses, 24 meses é um tempo. 24 meses, preste atenção nisso aqui. 24 meses, a uma taxa de 30% ao ano. I, que é a taxa, 30% ao ano. Aí a primeira coisa que eu tenho que olhar, qual é a primeira coisa que eu tenho que olhar? Aqui, ó, taxa e tempo. Estão na mesma unidade? Não, não estão. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou transformar ou uma ou a outra. O que é que fica melhor para mim? Eu sei que 24 meses corresponde a quantos anos, pessoal? 2 anos. Então eu vou colocar aqui, ó, 2 anos. Agora sim, ó, taxa e tempo na mesma unidade. É ou não é? Certo? Então agora não tem problema nenhum. Eu vou para a fórmula de juros e substituo os valores. Capital, 50 mil. 50 mil. Multiplicado pela taxa. Quanto é a taxa? 30. Multiplicado pelo tempo. Quanto é o tempo? 2. Tudo isso dividido por 100. Ok? Então eu vou fazer o quê? Simplifico 2 zeros daqui com 2 daqui. Lembre que no numerador tudo é produto. Então eu posso simplificar os zeros. O que é que sobrou aqui para mim? Juros. 500 vezes 30 vezes 2 dividido por 1, que vai dar esse mesmo valor. Certo? Então eu vou apenas fazer essas multiplicações. 5 vezes 3 dá quanto, pessoal? Bora? 15. Não é 15? 15 vezes 2 dá quanto? 30. Quantos zeros eu tenho que acrescentar? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ou seja, o valor dos juros vai ser de quanto? 30 mil reais. Dessa aplicação durante 2 anos com a taxa de 30% ao ano. Só isso. Não é fácil? Tranquilo aí para todo mundo? Então, ó, juros 30 mil reais. Ok? Esse é o primeiro exemplo. Vamos para o segundo exemplo, que depois do segundo exemplo eu vou mostrar a fórmula de montante para vocês. Ok? Segundo exemplo. Aqui é taxa mensal, ó, aqui é taxa mensal, então o problema já me diz que quer a taxa. Se ele quer a taxa, eu vou me lembrar da fórmula da taxa. Qual é a fórmula da taxa? 100 vezes o valor dos juros, dividido pelo capital vezes o tempo. Ah, professor, não me lembro da fórmula da taxa. Não tem problema, minha gente. Pegue a fórmula de juros que você resolve do mesmo jeito. A taxa é a variável que você vai encontrar. Porque lembre que todas essas fórmulas aqui, quando eu fiz para vocês, foram fórmulas retiradas da fórmula original, que é a fórmula de juros. Então, se você sabe essa, você resolve qualquer problema. Agora, se eu já tenho uma fórmula que eu posso substituir direto, é melhor para mim que eu vou perder menos tempo. Ok? Então, ó, aqui é taxa mensal, devo aplicar um capital de 10 mil. Capital de 10 mil.
para que ao fim de 2 meses, tempo, 2 meses, ó, aqui, ele renda R$2.000 de quê? De juros. Já me dá o valor dos juros, que é 2.000. Ora, e agora, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que olhar se a taxa e o tempo estão na mesma unidade. Não, porque aqui eu vou achar a taxa. Se o tempo é dado em meses, automaticamente o meu resultado vai ser em meses também, porque eu não estou calculando a taxa, certo? Então é só substituir na fórmula. I vai ser igual a 100 vezes 2.000, que é o valor dos juros, dividido pelo capital, que foi 10.000, vezes o que, minha gente? O tempo, que é quanto? 2. Ok? Olha só, vamos simplificar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2 e 2, eu não posso simplificar por 2? Vai ficar quanto? 1 aqui e 1 aqui. Então, 1 vezes 1 é quanto, pessoal? 1. 10 vezes 1 é quanto? 10. Então, a taxa vai ser 10% ao mês. Somente isso. Ok? Entendido aí como é que a gente faz? Algum problema? Nenhum, né? Uma pausazinha aí para copiar. Pronto, minha gente. Retomando aqui, vamos ver agora o que é montante. Só que antes disso, quando eu fui colocar uma fórmula aqui, eu troquei. Aqui não é T, é I. O T já está aqui, ok? Tempo, 100 vezes os juros dividido pelo capital vezes a taxa. Montante. Ixi, que coisa feia, né? O que é montante? Olha só. Se eu vou pegar alguma quantia emprestada com alguém, ao final do período que eu peguei o empréstimo, eu vou devolver o dinheiro que eu peguei emprestado, que é o capital, e os juros que foi cobrado. Então, isso é o que nós chamamos de montante. Montante é apenas capital mais juros. Olha que coisa simples, capital mais juros. Só que, o que é que eu tenho que lembrar? Que a fórmula de juros é capital vezes taxa vezes tempo, tudo isso dividido por 100, ok? Capital vezes taxa vezes tempo, tudo isso dividido por 100. Aí aqui, o que é que eu vou fazer para deixar a fórmula pronta para vocês? O que é que eu vou fazer? Olha só, eu tenho uma soma de frações, porque aqui a gente não vê, mas enxerga. É como se aqui tivesse um 1, ó. Você não vê, mas enxerga isso. Então eu vou fazer o denominador comum. Então M vai ser quem? O novo denominador, 100. 100 dividido por 1 daqui, que a gente não vê, mas enxerga, dá 100. Vezes o capital, 100 vezes o capital. Mais 100 dividido por 100 dá 1. 1 vezes o numerador vai dar o próprio numerador. Capital vezes taxa vezes tempo. Beleza? Até aí é só isso. Aí você vai olhar para cá, minha gente, para essa soma no numerador e vai ver que existe alguma coisa comum nesses termos. O que é comum nesses dois termos, nessa soma? O capital. Aí o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que lembrar de um casozinho lá de fatoração, que é fator comum em evidência. Quem é que vai ficar em evidência? O C, que é o capital. Então, quando eu pegar o primeiro termo e dividir pelo capital, 100C dividido por C, vai sobrar 100. Mais capital vezes taxa vezes tempo dividido por 100, vai sobrar a taxa vezes o tempo. Tudo isso sobre 100. Ah, professor, eu posso cancelar isso aqui com isso aqui? Não, porque aqui dentro do parêntese eu tenho uma soma, então não posso cancelar, certo? Então, minha gente, a fórmula reduzida do montante é essa daqui. Montante é capital que multiplica 100 mais o produto da taxa pelo tempo, tudo isso dividido por 100, certo? Lembrando que até na fórmula do montante, a taxa e o tempo na mesma unidade. Não esqueça disso, na mesma unidade. Beleza? Essa daqui é a formulazinha de montante, tá? Então a gente vai fazer um exemplo agora de montante, certo? Uma pausa para vocês copiarem essa fórmula e a gente vai fazer um exemplo sobre isso. Então, pessoal, voltando aqui, vamos fazer um exemplo de montante. Está aqui o exemplo, eu vou ler para vocês.
João fez uma aplicação de 50 mil reais. Vou colocar os outros dois zeros aqui, tá? 50 mil. Deixa, Alessandra. Durante 2 anos, a uma taxa de 30% ao ano. Após esse período, quanto o João resgatou? Preste atenção, minha gente. Ó, fez uma aplicação de 50 mil durante 2 anos, a uma taxa de 30% ao ano. Após esse período, quanto ele resgatou? Então, o que é que acontece? Se eu fiz uma aplicação de 50 mil e vou ter que aguardar 2 anos, eu vou resgatar o dinheiro que eu apliquei, mais os juros que foi decorrente dessa aplicação nesse período. Então, eu vou ter que calcular o quê? O montante. É o que eu vou resgatar, que é o capital mais os juros. Eu coloquei aqui novamente a forma, ó. O montante vai ser quem? Capital que multiplica 100 mais a taxa vezes o tempo, tudo isso dividido por 100. Vamos colocar os dados do problema que nós temos aqui. Capital, quanto foi o capital, pessoal? 50 mil. Aqui o capital. O que é que o problema diz? Quanto foi o tempo de aplicação? 2 anos. E qual foi a taxa da aplicação? 30% o quê? Ao ano. Aí eu venho para cá e vejo, ó, ano e ano. Não está na mesma taxa, então eu posso aplicar direto os valores na forma. Ok? Então, ó, vamos lá. O montante vai ser o valor do capital, 50 mil, que multiplica 100 mais a taxa, que foi 30%, vezes o tempo, que foi 2 anos. Tudo isso dividido por 100. Ok? Então, 50 mil, que multiplica 100 mais 30 vezes 2, tudo isso dividido por 100. Beleza. Aqui, ó, eu vou fazer isso. O montante vai ser 50 mil, que multiplica 100 mais 30 vezes 2, 60. Tudo isso dividido por 100. Pessoal, eu posso simplificar 2 zeros daqui com 2 zeros daqui? Posso. Aqui não é um produto, ó. Se é um produto, eu posso simplificar 2 daqui com 2 daqui. Então, o montante, o que foi que sobrou? 500, que multiplica 160. Ok? Então, o montante vai ser quanto, minha gente? 500 que multiplica 160. Quanto dá esse montante? 80 mil. Aqui está o montante que João vai resgatar após esse período. 80 mil reais. Ok? Ah, professor, eu acho essa fórmula muito complicada. Não tem problema, minha gente. Calcule os juros e depois some com o capital. Se você calcular os juros, você vai encontrar aí quanto? 30 mil. O capital de 50 mil, 50 mais 30, 80 mil. Só isso. Ok? Gostaria de agradecer a participação dos meus alunos aqui do 9º ano. E desejar a todos vocês uma boa prova próximo domingo. Todo mundo no IF próximo ano. Valeu, tchau, tchau.